Então a relação sexual é para que Deus pudesse ser visto e materializado. Sem expressão de Deus não é sexualidade, é sensualidade. Então o homem sem o Espírito de Deus nunca vai ser sexual. Por isso que Paulo diz assim: vocês estão perdendo tempo em tentar padronizar o seu comportamento, porque a padronização do seu comportamento, ainda que pareça uma coisa espiritual, como o culto de anjos, não tem poder algum contra a sua sensualidade. Então, quanto mais sexual a pessoa fosse, mais santa ela seria. Porque mais parecida com Deus ela seria, porque Deus fez um homem que tem características que revelam Deus e fez uma mulher que tem características que revelam Deus. Para a gente andar rápido aqui, que como eu disse, pode ser, né, Di, que eu estou aqui trazendo umas partes para poder fazer uma plataforma aqui que a gente não tinha. Seguinte, fazer uma pergunta aqui, você me responde rápido. Deus tem pênis? Não sei. Mas Deus ejacula? Com certeza. Com certeza, está na Bíblia que Deus ejacula. Não está na Bíblia que Deus ejacula? O reino de Deus é como um homem que saiu a semear. O que é semear? Semear é depositar o semente. Amém, mano? Amém? Deus tem seios? Não sei. Mas Deus amamenta. Deus tem útero? Não sei, mas Ele concebe. Ele gera. Então o homem, na sua consciência de Cristo, dispõe de alguns elementos que tornam para ele mais fácil materializar alguns atributos de Deus, assim como a mulher. E um homem sem pênis ejacula? Claro que ejacula. Está vendo? Você já ficou fixado no natural. Claro que um homem sem pênis ejacula. Ou alguém sem braços não abraça? Então gente sem perna não anda. Gente sem olhos não vê. Eu vou te falar uma coisa, mano. Tem gente com olhos que não enxerga. E tem gente sem olhos que vê. Tem gente com ouvido que não escuta. E tem gente sem ouvido que ouve. Tem gente com mãos que não amparam. E tem gente sem mãos que abraça. Os ídolos dos homens têm pés e não andam. Mas o nosso Deus anda sem pés. Amém, amados? Porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova. E a gente descobre então que a nossa principal semente não é o esperma, mas é a palavra que a gente planta no coração da pessoa. Esperma sem palavra gera animal. Palavra, mesmo sem esperma, gera homens e mulheres. Sabe por que as pessoas são bastardas? Porque são filhos do saco e não da palavra. Foram paridas sem compromisso. Então gente sem pênis ejacula. Compromisso, palavra, direção, vida, orientação, esperança, fé, perspectiva. Porque é isso que forma a pessoa. Nós somos crente ou somos cristão? Os filhos são filhos do esperma ou são filhos por adoção pela palavra?
Os filhos de Deus são filhos da carne ou são filhos da promessa? Então os filhos de Deus poderiam ser gerados sem pênis, porque seriam gerados de palavra. Ou não? Filhos que foram gerados só do pênis não são filhos de Deus. São filhos de qualquer cachorro por aí. Sabe que tem mãe, mas não sabe quem é o pai. Amém, amados? Então eu vou te fazer uma pergunta. A gente pega porque tem mão ou tem mão porque pega? A gente tem mão porque pega ou pega porque tem mão? É simples. Nós somos uma imagem segundo uma semelhança. No livro de Gênesis do Novo Testamento, porque tem o Gênesis do Velho Testamento, quando não tinha revelação. Mas agora nós temos a revelação, nós temos o Gênesis do Novo Testamento. E a Gênesis do Novo Testamento diz assim: o verbo se fez carne. Agora eu sei o que é a semelhança e sei o que é a imagem. A imagem é a carne, a semelhança é o verbo. Amém? Então nós somos uma imagem segundo uma palavra. Então o que vem primeiro, a imagem ou a semelhança? A semelhança, amado. Porque se a imagem é segunda a semelhança, o que é segundo não pode ser primeiro. Então o que vem primeiro? A semelhança. E a imagem vem segundo. Então o que vem primeiro, a carne ou o verbo? O verbo se fez carne, porque a carne só é santa se ela for segundo o verbo. Amém? A carne só é a expressão de Deus quando ela encarna o verbo. Amém? Então o que vem primeiro, a mão ou o verbo pegar? O verbo pegar. Então a gente tem mão porque pega. Amém, mano? E a falta da mão é uma dificuldade para pegar, mas não é um impedimento. Glória a Deus, amado. Porque pela fé nós vamos encontrar outras formas de pegar se faltar a mão. Glória a Deus, amado. Porque ainda que a parte externa se corrompa, a parte interna se renova. Glória a Deus. Amém, mano? Amém? Então um homem sem pênis, pela fé, pode vir a criar mais do que um homem com pênis. Amém? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus, amado. Aleluia. Amém? Porque agora eu sei que o verbo vem antes da carne. É o verbo que justifica a expressão visível. Amém? Então uma mão que não pega não é mão. Amém, irmãos? Um olho que não vê, apesar de enxergar, não é olho. Glória a Deus. Amém? Então, nós estamos vivendo um princípio criativo. Deus faz aquilo que materializa, testifica quem Ele é. Por isso que Ele colocou nessa ordem. Deus criou, o abençoou e disse: frutifica, multiplica, de modo que a frutificação, o fruto, a materialização, a concepção humana na relação, o que o homem ia gerar na relação sexual, deveria ser a materialização da consciência que ele tem de Deus, de quem ele é. A palavra sendo materializada na relação. Amém, mano? Amém? Então nós fazemos segundo nós somos. Por isso, o fundamento da nossa fé cristã qual é? Somos salvos pela graça, não pela fé, pela graça. Mediante a fé. A fé não salva. O que salva é a graça. A ação de Deus gerou em mim uma fé que é o elemento mediano, que é o meio entre aquilo que eu vou fazer como expressão daquilo que agora eu conheço. Eu conheço a graça, isso é fé. E esse conhecimento da graça faz com que as minhas ações revelem o conhecimento que eu tenho. De modo que a fé
não é a ação na expectativa do que eu vou receber. A fé é a ação na certeza do que eu já recebi. Então a fé não é gerada no estômago, no ventre. A fé é gerada na consciência. A partir do quê? Do entendimento. Então a fé é a forma mais sublime de entendimento. A fé é a forma mais sublime de consciência e inteligência. Ou seja, a fé é o pleno conhecimento do amor de Deus que fundamenta e materializa nossas ações. De modo que, quando eu tenho essa consciência de quem eu sou, o que eu faço é santo. Por isso Paulo diz que tudo que não vem de fé é o quê? Pecado, que é movido pela carência. Então tem muito casado, documentado, legitimado. Está tudo certinho no documento. Mas a relação sexual deles não é sexual, é sensual, porque não é sem fé. E tudo que não é de fé é pecado. Tem gente que cantando louvores a Deus está pecando. Porque não vem de fé. O canto dele é uma forma de seduzir Deus para ver se Deus faz o que ele quer. Alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não, mano? A pessoa que ora achando que vai converter Deus está pecando, porque ele acha que Deus é corrupto. Que qualquer oraçãozinha mais fervorosa muda o coração de Deus. Então quem acha que Deus fica melhor porque ele ficou bom, está pecando. Porque esse cara também acha que Deus vai ficar pior se ele ficar ruim. E como todo mundo não presta, quem vai salvar Deus? Não ficou ninguém para salvar Deus. Então Deus está perdido. Deus não fica pior porque eu sou bom, e não fica melhor porque eu sou bom, e nem fica pior porque eu sou ruim. Porque se Deus ficasse melhor porque eu sou bom, aí que ele não presta. Porque ele só ia tratar bem quem faz a coisa certa. E essa é a pior forma de promiscuidade. Porque fé é para que a gente consiga tratar bem quem fez a coisa errada. E a forma mais nua, íntima, intensa de materializar esse verbo é na relação íntima. Um homem e uma mulher, na plenitude da sua doação, da sua entrega em favor da pessoa, vão gerar filhos e filhas de Deus. Por isso que a maior expressão de Deus está num casal, que é Cristo e a igreja, um homem e uma mulher vivendo na intimidade. Vai ter sexo no céu? Não, lá fala que não vai ter casamento, isso não quer dizer que não vai ter sexo. Por que lá no céu não vai ter casamento? Porque o céu é a relação íntima de quem já casou, é Cristo e a igreja. E eles não vão entrar para o céu para tomar chá. Eles vão até tomar chá. Mas a expectativa do noivo e da noiva é entrar para a glória, para viver a sua intimidade no seu sentido pleno. Amém? Então na eternidade nós vamos ver o sexo como ele sempre tinha que ter sido. Glória a Deus, amado. O gozo eterno. Aleluia, amado. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Não é? Está vendo como é que a gente está tentando espiritualizar o humano e não humanizando o espiritual? A gente fica tentando espiritualizar o humano. Então, noite de núpcias, casalzinho caliente, todo mundo ligado, tudo funcionando. Eles vão entrar lá para suas recâmaras. O que rola na cabeça? Eles estão lá deitados no seu leito de núpcias e com a plena consciência de que sentados ali no mesmo quarto, a plena luz, por mais que eles apagam todos os abajures, a luz, não é uma luz, a luz está lá naquele quarto. Glória a Deus, amado. Então lá naquela noite de núpcias está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sentado ali do lado da cama. Glória a Deus, amado. Posso ouvir um amém? Amém? E todos os anjos celestiais ali em volta fazendo ola. Amém? E aquela relação ali glorificando Deus. Aleluia, amado. É com esse espírito que você entra nas suas recâmaras.
sabendo que lá vai estar o Pai, o Filho, o Espírito Santo assistindo, e o Pai alegre, dizendo, ó, tá vendo, eu que criei, a ideia é minha. E o Filho alegre, falando, tá vendo, eu mostrei exatamente assim. E o Espírito Santo dando instrução, isso agora, não, mais para lá, glória a Deus, amado. Amém? Trazendo revelação, só na revelação, tudo em fé. Posso ouvir um amém, amado? Você sabe como é que alguns crentes ainda pensam? Alguns crentes ainda pensam, Deus, é o seguinte, finalmente eu e essa menina casamos, a gente está esperando por isso, foi duro chegar aqui. Agora é o seguinte, Deus, nós vamos entrar para aquele quartinho ali, e é melhor o senhor arrumar outra coisa para fazer. Vai dar uma volta daqui umas 2 horas, porque Deus, o que vai acontecer dentro daquele quarto ali agora, o senhor não está preparado para ver, não. Se o senhor entrar naquele quarto ali agora, o senhor nunca mais vai ser o mesmo. O capeta está preparado para entrar naquele quarto na mão, o senhor não, vai ser muito para o senhor. Porque o cara acha que foi o documento, ele assinou um documento que dá legalidade. Né? E na verdade o que nós vamos assistir lá naquela situação ali é uma masturbação mútua. Então tem muita gente que casa para mudar seu jeito de masturbar, porque agora ele vai casado, ele vai usar uma masturbação um pouco mais complicada, sofisticada e cara. É cara. Complicadíssima. E sofisticada, porque na verdade ele está usando agora uma outra ferramenta para excitar quem? A si próprio. Então por que masturbação é pecado? Porque suja a mão? Porque enche de culpa? Não. A masturbação é pecado porque ela é uma celebração da individualidade. O nosso problema é que a gente chamou isso de sexualidade, a expressão da nossa sensualidade. Então não haveria pecado numa relação homossexual. Não haveria pecado numa relação em que 2 homens cooperam na relação para que cada um se torne mais homem. Amém, mano? Vem cá, meu irmão, como é que você chama? Vem cá, André. Na rocha, meu irmão. Beleza? Benção. Benção, viu? A gente comungar o mesmo espírito, em fé. Esse esforço está aqui, nesse momento, é para fortalecer sua vida, edificar seu coração e contribuir, conviver com você aqui numa fé mútua. Amém? E a atenção que você está prestando aí consola meu coração. Amém? Dignifica minha atividade. Amém? Glória a Deus. Benção. Vocês acabaram de assistir uma relação homossexual. Pública. Explícita. E faz mais ou menos 1 hora que nós estamos tendo aqui uma sessão de sexo explícito. Porque eu estou aqui ejaculando palavra e vocês estão concebendo dela. Gozando. Em gozo celestial. Isso é uma atividade o quê? Fala, irmão. Sexual. Amém? Amém, irmãos? Porque ela não pretende o indivíduo. Agora, você já foi muito culto gay sem perceber. O cara lá está pregando como quem se masturba na frente de todo mundo. E ele está ali se excitando à custa da atenção das pessoas. Se masturbou na frente de todo mundo. Você já viu o líder de louvor se masturbando publicamente e ninguém ficou ofendido com isso. Porque a única coisa que ele está querendo ali é seu êxtase pessoal, é a contemplação das suas carências, a satisfação dos seus desejos. E ai de quem não corresponder a ele. Amém, amados? Porque nós estamos contaminados de uma maneira humana. E nós não estamos querendo compreender o divino a partir do humano. Sem chance.